Olá pessoal, vamos falar hoje sobre cilindros. Cilindro é um corpo redondo e a gente estuda de dois tipos, o cilindro reto e o cilindro oblíquo. Repare na figura dos dois. O cilindro reto e o cilindro oblíquo, eles têm como bases círculos. Esses círculos estão em planos paralelos. Qual a diferença então? No cilindro reto, esse eixo que liga os centros dos círculos, ele é perpendicular à base. No caso do cilindro oblíquo, esse eixo ele é oblíquo à base. Então não forma um ângulo de 90 graus com a base. E a geratriz é o segmento que liga uma base à outra pelas suas extremidades. E no caso do reto, ela é paralela ao eixo. E no caso do oblíquo, não. No caso do reto, a altura é igual à geratriz. E no caso do oblíquo, não. Nos cilindros retos, nós chamamos também de cilindro de revolução, porque ele pode ser a revolução em torno de um retângulo. Veja bem, eu tenho um retângulo e aqui onde estão os meus dedos, eu posso determinar como o eixo desse cilindro. Se eu giro o retângulo em torno desse eixo, eu obtenho um cilindro circular reto. Claramente, nós temos o raio, né? No caso aqui vai ser o lado do retângulo, como no desenho aqui. A geratriz vai ser esse segmento que no caso é a altura. E aí nós temos a planificação desse cilindro reto, que seria o quê? Pensa comigo aqui. Aqui eu tenho um cilindro. Olha, um cilindro. Aqui sua visão lateral. Quando eu abro esse cilindro, eu tenho a lateral aqui, olha, área lateral do cilindro, que é um retângulo. Então aqui eu tenho a planificação da área lateral, que é um retângulo, mais as duas bases, que são dois círculos. Repare que essa parte do retângulo, quando eu fecho, eu tenho um círculo. Então essa parte do retângulo de baixo aqui, ela representa o comprimento de uma circunferência. Então essa parte é o 2πr, e a altura é esse lado do retângulo, ok? Então, para a área lateral, nós temos 2πrh, que é 2πr do comprimento e h da altura. A área da base é o πr2, que é a área do círculo. A área total significa a área lateral mais duas áreas da base. E o volume, assim como em um prisma, é a área da base vezes a altura. Agora nós vamos falar das seções meridianas, tanto no cilindro reto quanto no cilindro oblíquo. Essas seções meridianas são cortes, como se eu estivesse passando um plano pelo eixo do cilindro. Então imagine eu passar um corte pelo eixo do cilindro, cortando, passando pelo centro. Qual é a minha visão após fazer o corte? No caso do cilindro reto eu tenho um retângulo, e no caso do cilindro oblíquo eu tenho um paralelogramo. E se nesse caso da seção meridiana de um cilindro reto, se eu obtiver um quadrado, esse cilindro é chamado de cilindro equilátero. Ok? Por hoje é só, pessoal. Aquele abraço e bons estudos. Tchau, tchau.